Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal da Burgos Eletrônica. Meu nome é Luiz Carlos Burgos e no vídeo de hoje nós vamos começar uma sequência de vídeos falando sobre substituição de componentes eletrônicos. Mas não é aquela substituição que eu ensino a você tirar um componente da placa, colocar outro, soldar. Não. É você fazer a substituição de um componente por outro, ou equivalente ou um pouco diferente daquele que tem no circuito. Ah, é possível substituir um componente por outro um pouco diferente do que está lá? Em alguns casos, sim. Só que você tem que saber exatamente como fazer, em quais componentes dá para você fazer, em qual tipo de circuito que dá para você manter a integridade tanto do componente que você vai colocar, quanto do circuito que vai receber aquele componente. Hoje nós vamos falar sobre a substituição de capacitores eletrolíticos. Obviamente que também vale para capacitores comuns, mas a gente vai fazer o vídeo para capacitores comuns, poliéster, cerâmica, estiroflex, etc. Eu resolvi fazer essa série de vídeos porque eu recebo frequentemente dúvidas de alunos, de seguidores do canal, de clientes que estudam eletrônica, que trabalham com eletrônica, sobre eu posso substituir esse capacitor por esse? Eu posso substituir esse diodo por esse? Eu não tinha esse componente, eu posso por esse outro? Eu recebo relativamente frequente essas dúvidas, então eu resolvi fazer esses vídeos aqui para tentar amenizar essas dúvidas. Tá bom, pessoal? Então vamos prestar bastante atenção nessa série de vídeos, começando hoje com os capacitores eletrolíticos. Mas antes da gente fazer essa aula, se você está aqui pela primeira vez no canal, seja bem-vindo. Inscreva-se no canal, clica no botãozinho vermelho aí embaixo, inscreva-se, clica no sininho do lado para você ativar as notificações sempre que a gente fizer um novo vídeo ou sobre as lives que fazemos todas as sextas aqui no canal às 19 horas. Entrem também nas nossas lojas virtuais, estão todas aí na descrição do vídeo. Lá vocês vão encontrar cursos na área da eletrônica, cursos por download, em DVD, livros técnicos, tudo para você estudar eletrônica de nossa autoria e também dos nossos parceiros comerciais. Também nós temos aqui embaixo o telefone da Esquema Fácil, que é o nosso parceiro comercial com quem fazemos cursos presenciais. Se você quer estudar eletrônica em bancada comigo, curso particular, entre em contato aí com a Esquema Fácil na descrição do vídeo. E aí também nós temos o nosso outro parceiro, a Equibancada. Se você gosta do nosso canal, dos nossos conteúdos e gostaria de ajudar financeiramente o canal, você pode fazer uma doação para o canal ou então pode tornar-se membro do canal clicando no botão Seja Membro aí. Com uma pequena quantia mensal, você ajuda o canal e tem vídeos, lives, aulas, cursos e promoções exclusivas para os membros aqui do canal Burgos Eletrônica. E para quem é membro, muito obrigado pela sua contribuição. Então agora nós vamos falar sobre substituição de capacitores eletrolíticos. Os capacitores eletrolíticos têm três características mais importantes. É claro que ele tem uma série de características, mas as três mais importantes são essas aqui, ó, que está aparecendo aí para vocês. Nós temos a capacitância dele em microfarads, ou microfarads, antes que alguém me enche o saco, microfarads ou microfarads, cada um fala do jeito que quiser. Nesse caso aqui, ó, tensão de trabalho, work voltage, nesse caso aqui é de 400, e aqui temperatura, que no caso é o coeficiente de temperatura. Então, capacitância em microfarads, tensão de trabalho e coeficiente de temperatura. Então, essas três características são as mais importantes na hora de você substituir o capacitor. Tem outras também, né? Então, primeiro, vamos começar pela tensão de trabalho. Tensão de trabalho, por exemplo, esse capacitor aqui, ele é pequenininho, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou borrar aqui um pouco, mas é que aí vocês conseguem enxergar melhor o valor dele, ó. Ele é de 47 por 16 volts. 47 por 16. Já esse outro aqui, maiorzinho, — 47 por 100 volts. E esse outro aqui, um pouco maior, ele é de 47 por 250 volts. Então, esse daqui, então, é de 47 por 16, 47 por 100 e 47 por 250.
que é a tensão de trabalho? É a máxima tensão que você pode aplicar no capacitor sem que ele queime. Normalmente os fabricantes escolhem os seus capacitores com tensão de trabalho 2 ou 3 vezes maior do que a que tem no circuito. Não quer dizer que um capacitor de 47 por 16 volts, no caso 16 volts, não significa que lá no circuito ele vai receber 16 volts. No circuito a tensão é menor. Lembre-se que os fabricantes escolhem os capacitores 2 ou 3 vezes maior do que a tensão que tem no circuito. Então, tensão de trabalho é isso, é a máxima tensão que ele pode suportar sem queimar. Eu tenho um capacitor aqui de 16 volts, 47 por 16. Eu posso substituir por esse, que é de 47 por 100 volts? Pode. Funciona? Funciona. Só que a tensão de trabalho do capacitor depende do diâmetro do dielétrico dele. Quanto menor a tensão de trabalho, mais fino é o dielétrico, as placas estão mais próximas, portanto, para que ele tenha uma determinada capacitância, a placa dele pode ser pequena, que é o caso desse. Já os capacitores de maior tensão de trabalho têm um dielétrico mais grosso, as placas estão mais distantes, então para compensar isso, para ele ter a mesma capacitância, a placa dele tem que ser maior. Portanto, os capacitores de maior tensão são maiores. Esse que é de tensão maior, maior ainda, e assim por diante. Então eu tenho um capacitor aqui de 16 volts. Posso substituir por um de 100? Pode. Vai funcionar? Vai. Mesma coisa, porque se lá no circuito, por exemplo, eu tiver 9 volts, o capacitor que aguenta até 16 volts pode suportar os 9 volts do circuito? Pode. O de 100 volts pode suportar? Pode. O de 250 volts pode suportar? Pode. Muda alguma coisa no funcionamento do circuito? Nada. Porém, primeiro, aonde tem esse capacitor, provavelmente não vai caber esse. E outra coisa, esse capacitor aqui, ele custa aí na faixa de 10 a 20 centavos. Já esse daqui custa na faixa de R$1. Esse aqui, R$1,50, 2. Tá perceberam? À medida que a tensão de trabalho aumenta, o capacitor aumenta de tamanho e de preço também, tá? Mas em questão de funcionamento não altera absolutamente nada. Agora, supondo que eu tenho no circuito esse capacitor aqui, ó, que é de 250 volts. Pode colocar o de 16? Não. O contrário, não pode. Por quê? Porque onde tem um capacitor de 250 volts, provavelmente a tensão lá é meio alta. É 100, 150 volts, por aí. Senão o fabricante não ia colocar um de 250 volts. Então, obviamente, se você colocar esse daqui, ele vai queimar, ele vai estourar. Tá, pessoal? Então, capacitor com menor tensão de trabalho pode ser trocado por um de maior tensão, desde que caiba lá aonde está. Tá? Então, essa é a primeira coisa, a tensão de trabalho. Pode ser trocado pela tensão de trabalho maior, que não altera absolutamente nada no funcionamento do circuito. Capacitância. A capacitância, sempre que possível, coloque igual. Se você não tem igual, depende de onde o capacitor está. Se ele é um filtro de fonte, por exemplo, eu tenho esse capacitor aqui, ele é de 100 microfarads por 250 volts, ó. Por 450, desculpa. 100 microfarads por 450 volts. Se eu não tiver um de 100 microfarads, eu posso colocar um de 150 por 450 volts. Como ele pode substituir um de 82, se ele for filtro de fonte. Filtro de fonte não tem problema, você pode colocar um capacitor maior do que o que estava lá, de maior capacitância. Agora, se o capacitor ele faz parte de um oscilador, de um circuito de precisão, de um temporizador, aí você tem que colocar outro do mesmo valor. Ou fazer uma associação que dê aquele valor, tá? Então, tensão de trabalho igual ou maior, desde que caiba. Valor. Se for filtro de fonte, pode colocar maior. Se for circuito crítico, oscilador, temporizador, circuitos que trabalham ali na parte de sintonia de rádios, não, aí você tem que colocar do mesmo valor que estava lá no circuito, tá? E além disso, nós temos algumas outras características, como por exemplo, coeficiente de temperatura. Esse capacitor aqui, ó, como eu já havia mencionado para vocês, ele aguenta até 85 graus, quer dizer que até 85 graus ele mantém as suas propriedades. Passou dessa temperatura, ele vai alterar suas propriedades. Ele pode alterar a capacitância, a ESR, resistência equivalente em série, e pode deixar de funcionar no circuito ou pode queimar.
Nós temos aqui um outro, esse aqui, ele aguenta, ele é de 105 graus, não sei se vai dar para ver aqui, ó. Ele é de 105 graus. Vamos ver aqui, ó. Esse daqui é 105 graus. Esse daqui é de 85 e esse daqui é de 105. Depende de onde o capacitor está. Se o capacitor está num circuito que não produz calor ou produz quase nada de calor, ele não vai esquentar, você pode colocar de 85 graus mesmo que não vai mudar nada. Agora, se o capacitor estiver numa fonte, num circuito de potência, num circuito perto de dissipadores de calor, circuitos que esquentam, então o capacitor ali ele tem que ser para 105 graus, porque se ele esquenta o de 85, se ele passar dessa temperatura, ele vai alterar as características. Tá? E é claro, conforme ele vai chegando perto dos 85 graus, ele já começa a alterar as suas características. Então, o coeficiente de temperatura é importante quando o capacitor trabalha num dissipador de calor ou numa fonte num lugar que esquenta. Tá? Fabricação. Nós temos diversas fabricações de capacitores, como por exemplo, esse capacitor verde aqui, ó. Olha só, esse capacitor verde é antigo, a fabricação dele é antiga já. Olha esse daqui. Esse aqui é antigo também. Agora, esse daqui é moderno. Esse aqui é moderno. Nós temos os capacitores de fabricação chinesa, que são esses daqui, ó. Esses daqui, tá vendo? Tudo de fabricação chinesa. Esses daqui. Esses pretos aqui, tudo de fabricação chinesa. Agora, esses daqui, por exemplo, que tem uma cor mais dourada, como esse aqui, por exemplo, ó, ele é verde, mas ele tem as faixas aqui douradas, ou esse daqui que tem cores prateadas. Esses daqui são de fabricação japonesa, eles são de melhor qualidade, tá, pessoal? Então, depende do circuito onde ele está. Se for um circuito extremamente crítico, você tem que colocar um capacitor com a mesma qualidade do que estava lá. Se for um circuito que não é muito crítico, você pode colocar um capacitor mesmo desses de fabricação chinesa que não tem problema. Por exemplo, circuitos de fonte. Se for numa parte que esquenta muito da fonte, é melhor colocar um capacitor de fabricação japonesa. Se for em qualquer outro circuito lá do aparelho, você pode colocar um capacitor de fabricação chinesa que não vai ter problema nenhum. Tá? Valores antigos. Esse capacitor, por exemplo, é de 5.000 microfarads. É difícil achar hoje em dia um capacitor de 5.000 microfarads. Até tem, só que você tem que ir lá naquela casa de capacitores. Ó, olha só, tá até zoado esse capacitor. Você tem que ir numa casa de capacitores que tem aqui em São Paulo. Eles vendem esse capacitor de 5.000 microfarads, só que custa um absurdo de caro. Então, esse capacitor aqui, ó, tá vendo? Ele é antigo pra caramba. Ele é de 5.000 microfarads por 50 volts. Ele pode ser substituído por um de 4.700 por 50 volts. Funciona do mesmo jeito e provavelmente não, ele vai ter menos da metade do tamanho desse. Tá? Então, para vocês terem uma ideia. E também tem a questão dos capacitores, que nem esse aqui, por exemplo, ele é um capacitor tão antigo que ele nem era indicado em microfarads, ele era indicado em MFD. Microfarad também, tá, pessoal? Esse MFD aqui, ó. Tá? Esse capacitor aqui chama-se capacitor axial, que ele tem um terminal de cada lado e o positivo dele está aqui na borrachinha, o negativo está na carcaça dele. Tá? Esse capacitor aqui ele pode ser substituído por um radial, que são esses daqui que tem hoje em dia. Pode ser substituído também. A diferença é, claro, na adaptação no espaço onde ele tem. Onde é que você vai encontrar isso? Em aparelhos antigos, seja ele transistorizados, valvulados principalmente. Aqueles aparelhos a válvula que tinha chassi de metal, tinha muitos desses capacitores aqui, ó. Capacitores axiais. Tá, pessoal? Então, em resumo, tensão de trabalho igual ou maior, capacitância a mesma. Se o circuito não for crítico, uma fonte, por exemplo, uma filtragem de fonte igual ou maior. Temperatura, se for em lugar frio, que ele não vai esquentar, tanto faz. Se for num lugar que vai esquentar de potência, tem que ser de 105 graus. Qualidade, se for um lugar que esquenta muito, crítico, prefira capacitores aí de fabricação melhor, tipo os japoneses. Se for em outras partes do circuito, pode ser o capacitor chinês mesmo, não tem problema, de fabricação chinesa. Tá, pessoal? Valores que não existem mais, tipo 500 microfarads, 5.000 microfarads, pode ser substituído pelo mais próximo, tipo
O 500 pode ser substituído pelo 470 e o de 5.000 pelo 4.700, não vai ter problema nenhum. Tá, pessoal? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês sobre substituição de capacitores eletrolíticos. Então, se você gostar do vídeo, dá um like, por favor, ajuda o canal. Se você não gostar, pode dar um dislike, também ajuda o canal, tá, pessoal? Não pensa não que dando dislike, o YouTube conta isso aí como ponto, tá? É lógico, se você gostar, você dá um like, se você não gostar, pode dar um dislike. Sejam educados nos comentários, tá, pessoal? Porque comentário idiota eu vou excluir, ou vou dar uma resposta idiota, tá? Mas sejam educados nos comentários. Inscreva-se no canal se você não é inscrito ainda. Se você quer e pode ajudar o canal financeiramente, torne-se membro para aproveitar as promoções exclusivas e os vídeos exclusivos para os membros. Tá bom, pessoal? Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Por enquanto, muito obrigado e até a próxima.